Esse tema é mata. Oi, pessoal, boa tarde. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre o consentimento do paciente como fato gerador de indenização, certo? Não é uma coisa que a gente está conversando a primeira vez agora, a gente já conversa há algum tempo sobre isso, então vamos mais trazer a atualização e validar o que a gente já conversa, né? Ratificar tudo que a gente já conversou e trazer algumas atualizações de como o nosso tribunal em Alagoas e o Superior Tribunal veem essa ausência do consentimento como um fato autônomo de gerador, de fato gerador de indenização. Certo? Então, essa vai ser a nossa estrutura de conversa hoje, o conceito de jurídico de consentimento informado, natureza jurídica e fundamentos legais, o consentimento em si como fato gerador da indenização, jurisprudências a nível de Tribunal de Justiça de Alagoas e Superior Tribunal de Justiça, posicionamento do Conselho Federal de Medicina com relação ao consentimento, a atuação da CRM nesses processos éticos e quais infrações típicas são mais recorrentes nesses processos, requisitos de validade do termo de consentimento e algumas estratégias para mitigação dos riscos, certo? Então, qual a definição e o fundamento do consentimento informado? Ele também é chamado de consentimento livre e esclarecido, é o instrumento por qual o paciente, né, é devidamente esclarecido sobre diagnóstico, risco, benefício, alternativa terapêutica e consequência de um procedimento que ele vai se submeter e ali ele manifesta a sua concordância ou também, se for o caso, a sua recusa em relação àquela conduta proposta pelo profissional, certo? Ele é a materialização do processo de informação ao paciente, certo? É ali onde o paciente ele consente ou não aquela submissão ao procedimento, tendo sido livre e esclarecido. Então, ele é uma manifestação da autonomia do paciente, do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à autodeterminação e à inviolabilidade do corpo, certo? São princípios que a Constituição ela preconiza ali para todo ser humano e que são também validados através do Código Civil. E por isso geram indenizações pelo desrespeito, né? Então, uma distinção essencial em nível jurídico são os consentimentos genéricos, que a gente chama de blanket consent, que é aquele documento padronizado, sem individualização, e que a jurisprudência já tende a considerar ele ou inválido ou insuficiente. Então, você se utilizar de um consentimento genérico por mais que seja um consentimento, a tendência é que o dano, né, informacional ele aconteça. Temos também o consentimento informado, o válido, o que não é genérico, que é aquele que deve atender ao critério do paciente concreto. Ali a informação ela é adaptada à idade, à condição clínica, ao grau de instrução e ao contexto do paciente, especificamente, porque lembre que o consentimento informado é também chamado de consentimento livre e esclarecido. Então, a condição do grau de instrução, a adaptação ao grau de instrução do paciente é algo que deve ser olhado para que o consentimento dele seja tanto livre como efetivamente esclarecido. E por que isso importa? Porque tem a aplicação da teoria dos riscos significativos, daquele onde o médico ele deve comunicar quais os principais riscos que ele sabe ou que ele deveria saber que são relevantes
para que um paciente médio, e a gente falando de uma pessoa que tenha uma capacidade de entendimento médio, naquelas circunstâncias, ele compreenda. E aí você me pergunta, é necessário esgotar todos os riscos estatisticamente possíveis? Não, porque tem risco que a gente não vai saber, mas os que tiverem, os que você, enquanto profissional, conhece e deveria conhecer em razão da literatura médica, eles devem estar. Eles são, isso é estatisticamente possível, deve ser. É juridicamente, mas ele é infinitamente juridicamente relevante, tipo o risco de óbito. Numa realização de um Botox, o risco de você evoluir a óbito é mínimo, mas é existente. Então, ele precisa estar ali, porque é um risco relevante, é um risco de estatística possível. é, mas efetivamente é difícil de acontecer. No entanto, se ele não tiver, você está assim, passível a um risco jurídico mais alto, porque você deve saber ou deveria saber que isso é um risco relevante. Então, qual a base constitucional para tornar o consentimento informado um fato gerador de indenização? A Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 3º, quando traz o princípio da dignidade humana. No artigo 5º, caput, quando fala do direito à liberdade e à inviolabilidade do direito à vida, certo? O Código Civil valida no artigo 15 quando diz que o direito de não ser constrangido a tratamento ou intervenção cirúrgica com risco de vida, por isso que a gente fala ali, que é a materialização do consentimento ou não, porque ele pode recusar, ele não é obrigado. E ainda no Código Civil, nos artigos 186 e 927, diz que a responsabilidade civil ela é gerada por ato ilícito e o ato ilícito tem o dever de ser reparado, né? Ela é também uma relação de consumo, porque a relação médico-paciente, majoritariamente, é tratada pela jurisprudência como uma relação de consumo. Então, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e em especial do artigo 14, parágrafo 4º, que mantém a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, dizendo que você é responsável desde que prove a culpa, que é provada através de negligência, imprudência ou imperícia, né? Assim, precisa se comprovar que aquele dano ocorreu em razão da negligência, imprudência e imperícia, ou seja, da culpa do profissional liberal. E aí, na natureza jurídica, existe, em razão disso, a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Qual é a regra geral das obrigações para o médico? A regra geral é que a obrigação médica é a obrigação de meio. Ou seja, o médico se compromete a empregar diligência e técnica, não a garantir o resultado que é a cura, no caso, certo? Qual a exceção disso? Procedimentos estéticos eletivos que costumam ser tratados como obrigação de resultado. E aí, procedimentos estéticos dermatológicos, cirurgia plástica, nutrologia, terapias nutricionais, a jurisprudência, a justiça, quando é realizado de forma meramente estética, tem um entendimento de aproximar a obrigação de resultado. E isso significa que você precisa elevar o padrão da sua prova, né? O padrão que você precisa de segurança para quando eventualmente, e se acontecer, porque o direito à justiça também é um direito constitucional, você está ali respaldado de o máximo de situações que lhe previnam o acontecimento de uma demanda, de uma condenação.
Em ambos os casos, seja através da obrigação de e-mail, seja através da obrigação de resultado, a falha no dever de informar e na obtenção do consentimento configura ilicitude autônoma e independe do resultado do procedimento. E é aqui o ponto, porque veja, em geral, quando a obrigação, né, seja a obrigação de você só empregar diligência e técnica adequada, ou se você se compromete àquele resultado, a falta da informação, ela gera, independentemente daquele procedimento do paciente estar satisfatório, ter sido satisfatório ao paciente, ou de ele mesmo que não tenha se satisfeito com aquilo, mas você aplicou a técnica adequada e ofereceu a ele o melhor resultado, você segue sendo responsável pela ausência da informação e pela obtenção do consentimento. Então, o dever de informação, ele vem em razão e em decorrência da boa-fé objetiva. E a doutrina, ela situa o dever de informar como decorrência da boa-fé objetiva na relação de contrato que deve existir, né, entre médico e paciente. A falha informativa, por si, ela já configura um inadimplemento contratual apto a gerar responsabilização. E isso independe de erro técnico. Então, se tu está fazendo procedimento, seja ele qual for, sem a validação do termo de consentimento, só por não ter o termo ou por ter um termo genérico, como a gente vai ver, você já está passível a uma responsabilização, certo? Mesmo então o procedimento dando tudo certo. Então, o consentimento como fato gerador autônomo é exatamente isso. Mesmo quando o procedimento é tecnicamente correto, executado sem erro de técnica, dentro da literatura médica, a ausência ou a insuficiência do consentimento informado, ele pode isoladamente gerar o dever de informar. E isso se fundamenta através do princípio da autonomia. A violação desse consentimento informado lesiona o direito à personalidade do paciente de manifestar sobre a autodeterminação do seu corpo, e não apenas com relação à integridade física. A integridade física também, mas a autodeterminação junto, certo? Então, por isso, mesmo que os procedimentos bem-sucedidos do ponto de vista técnico, ele pode gerar dano moral indenizável quando o paciente não teve a chance real de decidir. Por exemplo, morro de medo de agulha, e aí você vai enfiar uma cânula para tirar a celulite, né? Para desfibrilizar lá, para soltar a celulite. E aí fica dolorido depois. E eu tenho um limiar de dor alto. Então, eu preciso que para eu exercer minha autodeterminação de que posteriormente eu vou sim sentir e estar dolorido e vai ficar roxo, para eu decidir livre e esclarecidamente essa demanda, essa informação, ela precisa ser explicada e como a gente comprovada que foi explicada, né? Então, quais as hipóteses típicas que são geradoras da indenização? A ausência total do TCLE, certo? Então, não ter termo, o termo genérico padronizado, sem individualização ao caso concreto, e isso está sendo cada vez mais rotineiro. Termo que serve para todo mundo, não serve para ninguém, porque ele não está padronizado, ele não está individualizado aos aspectos clínicos daquele paciente. Então, o consentimento obtido sem a informação sobre riscos relevantes, especialmente os que se concretizam, certo? Como risco de morte em cirurgia de apneia obstrutiva em paciente obeso. Paciente obeso que você tem dificuldade, é real a possibilidade da dificuldade na intubação e o paciente evoluir a óbito. Se isso não tiver ali esclarecido como um risco relevante e o teu termo de consentimento, em que pese tenha, ele não seja padronizado para a questão da obesidade do paciente, isso é um fato gerador de indenização, certo? A decisão médica unilateral sobre procedimentos irreversíveis,
Com laqueadura e esterilização sem consentimento prévio e devido esclarecimento. Ah, mas o Wilson, vê, eu só vi que precisava fazer ou um procedimento ou outro depois que eu abri. Então, se a gente está falando sobre um procedimento irreversível, que a pessoa que você está fazendo de forma eletiva e que você sabe, que você deve saber, de acordo com a literatura, que é uma possibilidade que outros órgãos sejam afetados, que você pode evoluir para tirar um pedaço maior de algum órgão, você precisa trazer esse esclarecimento antes para o paciente. Você precisa dizer a ele que, olha, isso daqui é possível que quando a gente abra, a gente tenha que tirar o teu útero todo. Você está ciente e é para tirar, não é para tirar, caso seja possível, isso precisa estar ali esclarecido. E essa decisão médica tomada de forma unilateral é fato gerador de indenização. E aqui a ausência de assentimento de representante legal em pacientes incapazes ou crianças. Então, o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, para as situações de pacientes incapazes, crianças e adolescentes, chama o termo de assentimento livre e esclarecido. Então, você, médico que lida com esse tipo de paciente, precisa adequar a linguagem que o paciente usa e pedir a ele também o assentimento. Então, você vai fazer os dois para que você oferte aquele incapaz, aquela criança ou aquele adolescente dentro da capacidade de cognição dele e ele assinta que você vai submeter aquele procedimento a ele e o consentimento do representante legal. Então, são as duas coisas no caso desse público para atendimento, tá? E a inobservância do direito à recusa, fora das hipóteses, óbvio, que a gente tem de risco iminente de morte. Então, qual é a única hipótese que tu pode não aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido? Risco iminente de morte. Fora qualquer outra coisa, você tem que aplicar. Paciente se recusou. Como é? Você pode não observar, você tem que, no caso do paciente que se recusa, você tem que aceitar, certo? A recusa dele. Você só não pode aceitar a recusa dele, a submissão do procedimento, nos casos em que é iminência de morte. Aí você recusa o não consentimento dele e faz o teu procedimento, porque a tua obrigação é salvar a vida ali. E aí, a gente vai falar como o processo, ele existe. Paciente, ele se judicializou porque tu não deu a informação completa. O ônus de provar, ele é seu. A jurisprudência, ela é pacificada nesse sentido, e o ônus da comprovação de que o consentimento foi obtido de forma válida, informada e documentada é do médico e da instituição, não do paciente. Então, é você que tem que se obrigar a fazer esse processo de forma completa e segura. A ausência da prova documental do TCLE ou de prova equivalente que seja robusta resulta na condenação. Então, tu não tem um TCLE, porque não existe resolução no conselho, ele indica que você tenha, ele tem as características, mas é obrigatório? Não. Por quê? Não é. Porque existem formas que a gente tem de fazer meio de prova, como o prontuário. Se você evolui em prontuário, tudo direitinho. E não é tudo direitinho mesmo, tá? Não é assim, paciente informado, consente com o tratamento. Isso vai valer de alguma coisa? No processo judicial, vai. A gente vai extrair o máximo que for possível. Mas o consentimento, ele não foi livre e esclarecido. E lembrem, o termo, o documento, o TCLE ou o TALE, ele é a comprovação, ele é a materialização do processo
que também acontece no decorrer dos teus atendimentos com o teu paciente. Então, ali, tu foi, perguntou a ele se ele tem alguma dúvida, tu evolui no teu prontuário. Ó, paciente foi questionado se tem alguma dúvida, informou que não tem dúvida, ou questionou sobre tal método. Anota isso, porque isso é comprovação de que o teu esclarecimento está sendo realizado, certo? Como é que o Tribunal de Justiça de Alagoas, olhando para a nossa comarca, visualiza isso? Eu trouxe um caso de laqueadura, certo? Uma esterilização definitiva que foi realizada por decisão unilateral do médico durante o ato cirúrgico, sem o consentimento prévio do paciente. Na tese central, a tese da paciente era que era uma violação de dever anexo ao contrato, porque o dever de informação e de obtenção do consentimento informado configura por si ato ilícito e apto a gerar o dever de indenizar, independente de que a laqueadura ela tenha sido feita com a melhor técnica. O paciente ele não teve nenhuma consequência em razão do procedimento. O dano aqui foi causado porque a paciente não queria a esterilização definitiva. E aconteceu, só que ela não sabia que ia acontecer. O fundamento é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade subjetiva do profissional liberal, obrigação de meio, não, obrigação de meio e não de resultado, e aí sim você, a partir do Código de Ética Médica, você infringe você pratica e você infringe um ditame ético, então você pratica uma falta ética, porque o Código de Ética Médica diz que o médico é obrigado a aplicar o termo de consentimento, certo? Então, você, no artigo 14 Código do Consumidor, você tem uma má prestação de serviço. No Código de Ética Médica, você comete uma infração ética. Então, isso gera o dever de indenizar. Então, nesse caso aqui do Estado, aqui de Alagoas, o tribunal reconheceu que a conduta, ao impor a esterilização sem o consentimento, configurou violação da autonomia, da dignidade e da integridade física e psicológica da paciente, caracterizando, no caso, inclusive violência de gênero no contexto de assistência à saúde. Então, veja, é um dano muito maior. Aqui teve dano psicológico, dano moral, e todo o dano, inclusive material, que possa ter surgido em razão dessa decisão unilateral do médico, certo? Qual é a relevância disso para a nossa conversa de hoje? É que esse precedente daqui do Estado, ele mostra de forma muito didática que o judiciário local aplica integralmente a tese da violação da autonomia do consentimento e se aproxima da doutrina nacional de acordo com a realidade das clínicas, certo? Então, nacionalmente, isso está acontecendo, aqueles motivos que a gente mostrou, são hipóteses de fato gerador, e aqui está seguindo o padrão nacional. Já o Superior Tribunal de Justiça tem isso assim consolidado, já em recurso especial é o óbito após uma cirurgia de apneia obstrutiva do sono. Um paciente obeso com hipertrofia da base da língua, que é um fator de risco para a intubação difícil, faleceu após a cirurgia. A alegação dos familiares foi a ausência da informação clara sobre os riscos específicos do procedimento em razão da condição física do paciente. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi a de reconhecer a ausência do cumprimento do dever de informação clara e precisa, certo? Ensejando a responsabilidade civil do médico. Ele não reformou o entendimento sobre o nexo causal técnico do óbito. Então, a causa da condenação que em primeiro grau, né, em primeiro grau, foi
foi uma decisão, em segundo grau foi outra, foi a mesma decisão, validando a mesma decisão. Em terceiro grau, em nível de superior tribunal, eles não reformaram, porque mesmo sem reformar, eles dizendo desde o começo, não houve erro técnico, houve erro de informação. Não tem nexo causal, né, em razão do óbito. Ele não existe imprudência, negligência ou imperícia com relação à técnica aplicada. Existe falta do dever de informar, e isso é validado como causa autônoma de indenização. Nesse processo, o que foi fixado em quantia de indenização foi de R$ 10.000 para cada autor a título de dano moral. Então, imagine que se foram cinco irmãos, foi um valor total de R$ 50.000, sendo R$ 10.000 para cada autor e cada irmão do paciente falecido, com correção a partir do dia da sessão de julgamento. Então, não é um dano baixo só porque tu não fez ali a adequação ao caso clínico do paciente. A tese relevante aqui é a falta da informação dos riscos relacionados às condições físicas específicas do paciente, certo? Que isso compromete a autodeterminação e configura dano irreversível ao autônomo. Então, se você trata um paciente que tem uma condição específica e por mais que seja seguro o procedimento ou a cirurgia que você vai fazer, ou o exame que você vai fazer, se aquela condição pode interagir de forma negativa, ela precisa ter um termo de consentimento específico e ela precisa estar prevista nesse termo de consentimento, para que assim o paciente com uma condição específica, ele tenha a capacidade de decidir sobre se submeter livre e esclarecidamente. Outro julgado a nível de Superior Tribunal de Justiça também é um de anestesia sem termo de consentimento informado. Então, o caso é um caso de óbito de paciente após procedimento sem prova de termo de consentimento informado assinado, atribuído à falha de anestesia e do cirurgião. E aqui, cirurgiões e anestesistas sabem que as suas responsabilidades, elas são independentes, né? Então, vez que responsabilidades independentes, riscos independentes, termos independentes. Você pode até ter o seu cirurgião da sua equipe, mas o termo de consentimento livre e esclarecido para anestesia tem que ser independente do termo da cirurgia, certo? Então, nessa decisão do STJ, a ausência de qualquer tipo de prova de consentimento informado. E aí, formal ou equivalente, que é aquilo que a gente falou sobre você não tem o termo, mas o teu prontuário ele traduz que houve um processo de esclarecimento, resultou em responsabilização civil de ambos os profissionais, tanto o anestesista quanto o cirurgião, por descumprimento do dever de esclarecer riscos e sequelas possíveis, certo? Então, aqui o fundamento foi violação do artigo 14, violação da prestação de serviço, má prestação de serviço. E também do Código de Ética, na 54, que era do vigente à época, e algumas resoluções, como a resolução de 2016, que trata especificamente sobre termo. A tese de relevância é que o ônus da prova do consentimento informado é do médico. Não importa se você disse que você pediu o consentimento. Se você não tem como provar, você não pediu. Porque a obrigação de fazer meio de prova de que o processo de esclarecimento aconteceu é seu. Com a ausência disso nos autos, você já vai ser condenado, certo? Então, quais as linhas de tendências consolidadas com relação à jurisprudência? Consentimento informado é tratado como direito autônomo, distinto e independente da análise do erro técnico no procedimento. A ausência da documentação adequada inverte, na prática, o resultado do litígio. Sem TCLE robusto e individualizado, é possível que a condenação seja praticamente automática quanto ao dano moral por violação da autonomia, que é o termo genérico, tá? Se existem causas específicas, condições específicas, o termo genérico vai, na verdade, validar
que tu não fizesse o que deveria ter feito, então tu ter o termo e aplicar um termo genérico pode ser a exata prova de que o paciente precisa de que tu não fizesse o processo informacional. O valor das decisões por violação ao consentimento isoladamente tendem a ser fixados com moderação, na faixa de R$ 10.000 por autor em precedentes do STJ. Mas se você soma as eventuais indenizações por dano moral e uma comprovação de um erro técnico, quando ele acontece, esse teto majora. No caso que a gente viu, até que o STJ fixou em R$ 10.000, não foi R$ 10.000 a causa, foi R$ 10.000 por autor. Então, essa causa ela foi essa indenização foi de 50 mil, no mínimo, né? Entenda cinco irmãos. E em casos envolvendo procedimentos irreversíveis, como esterilizações, mutilações, mudanças permanentes, os tribunais eles têm reconhecido violação do direito de personalidade de forma mais severa, podendo configurar uma violação de gênero, uma incapacidade permanente. São procedimentos que podem causar incapacidade permanente e aí tu pode ser condenado até a um pensionamento, se for o caso. Posicionamento do conselho, certo? Código de ética médica, ele trata o consentimento informado como pilar estrutural da relação médico-paciente e ele está tanto presente, tanto nos princípios fundamentais, quanto em alguns outros artigos do capítulo de infrações. Como princípio fundamental, no capítulo 1, ele já encapitula ali que no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. E aí o artigo 22 e lembra que um dos casos que eu trouxe, salvo engano, o do Tribunal de Justiça de Alagoas, condena pela prática de violação ao artigo 22, que diz que é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de iminente morte, certo? Esse é o dispositivo que é mais trazido em processos éticos e judiciais envolvendo a ausência do consentimento. Então, quais os dispositivos mais relevantes do Código de Ética que a gente pode trazer aqui com relação ao consentimento esclarecido? Artigo 31, que veda desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre sua pessoa, bem-estar, salvo perigo iminente de vida. 34, quando diz que veda ao médico deixar de informar o paciente diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa provocar dano, devendo, nesse caso, fazê-la seu representante legal e é uma opção do paciente também, ou ainda quando veda desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método, certo? Artigo 101 e 113 e artigo 110 também são dispositivos relevantes que validam ao Conselho Regional e Federal de Medicina como obrigações do médico de realizar o consentimento informado. Numa leitura sistemática para nossa aula e para a prática clínica de vocês, as combinações entre o princípio e os artigos estabelecem um dever positivo, certo? Ali está dizendo que você tem o dever de fazer adequadamente, mas que também tem um dever negativo, que você não pode agir sem aquilo. No caso, sem o consentimento ressalvado sempre a iminência de morte. A exceção é essa, é o risco iminente de morte, que é estrita e deve ser documentada no prontuário. Ela também, embora a exceção, ela não é realizada de qualquer forma. Você tem
a possibilidade de não executar a aplicação do termo de consentimento, mas você vai ali registrar em prontuário, certo? Que o consentimento não foi realizado com a justificativa clínica. Não é só não fazer e o pessoal procurar em uma eventual demanda judicial o teu termo, não ter o termo e tu dizer, ah, mas foi iminente causa de morte. Na sua evolução, você tem que justificar a clínica da iminência para, para deixar de aplicar o consentimento. Então, aqui eu procurei trazer as etapas do processo ético profissional, porque a gente está vendo que, em geral, existem duas existem quatro esferas que o médico ou os profissionais liberais eles podem responder processos em geral, que é a esfera ética profissional, que são dentro dos conselhos que regem e guardam a profissão, a esfera administrativa, assim, uma responsabilização administrativa dentro do teu local de trabalho, se tu trabalha em um hospital, se tu é servidor público, junto ao servidor, à legislação do serviço público, a criminal, né, que é no caso de ter essa esfera de alcance, e a cível, que em geral é a que pede, é a que fala com as indenizações, é a que fala com a parte financeira. Então, o que a gente vê é que na maior parte dos casos de ausência de consentimento, você tem a atuação de duas esferas, que é a esfera da indenização, porque é um dano autônomo, acessível, e a ético-profissional. Então, como é essa estrutura processual dentro dos processos éticos? Se alguém vai lá e te faz uma denúncia, aí você vai ser autuado em sindicância, notificado em sindicância, que é uma fase preliminar, é tipo um inquérito policial. Ali você vai poder se defender, e é ali uma fase que antecede o processo efetivamente ético-profissional. Após isso, se em sindicância, se nessa etapa preliminar ficou comprovado que efetivamente a infração ética ela foi cometida, a gente vai evoluir para a instauração do processo ético-profissional, que cabe. Dentro da instauração do PEP, você vai ter defesa prévia e julgamento, mas da decisão que determina que aquela sindicância virou processo ético, nós não temos recurso contra isso. Então, se você foi notificado pelo conselho e está em fase de sindicância, é importante que ali você já tenha uma defesa bem robusta para que não seja instaurado o PEP, tá? Então, dentro da estrutura do processo, vai ter, depois da defesa prévia, julgamento e decisão, que cabe recurso, que a gente que tem os prazos de prescrição. E aí, a infração típica do consentimento em nível de conselho é o artigo 22, como a gente viu. Aqui eu trouxe um caso para ilustrar de uma denúncia de ausência de consentimento para a colocação de prótese mamária. A denúncia consistia em um médico ter deixado de obter o consentimento da paciente após esclarecer sobre os riscos cirúrgicos da colocação de prótese mamária. A defesa foi a comprovação de que, desde a primeira consulta, o procedimento foi amplamente explicado e que a paciente no caso, assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, contendo inclusive a informação sobre risco de morte por complicações. Então, nesse resultado aqui, o médico, em nível de conselho, ele foi absolvido por ausência da materialidade da infração, porque a documentação era robusta de que tinha acontecido, não só no prontuário, mas ela era materializada através do termo de consentimento, com as mais gravosas
possibilidades de complicação ali comprovadas, ali materializadas. Então, a lição prática é que a existência do TCLE individualizado, assinado e arquivado no prontuário é isoladamente fato gerador decisivo entre condenação e absolvição, seja na esfera ética, seja na esfera civil, certo? Então, as infrações mais recorrentes a nível de conselho, erro médico, né, ou imperícia técnica, que é erro médico é configurado quando você age por imperícia, imprudência ou negligência, falha no prontuário médico com ausência, incompletude ou adulteração de registros, acontece, ausência de consentimento informado ou consentimento genérico e insuficiente, violação de sigilo profissional, propaganda médica irregular, principalmente o uso de antes e depois, problemas da relação médico-paciente, como falta de informação ou alegação de abandono do paciente, são as mais recorrentes infrações que o conselho recebe. E aí, uma recomendação prática, tanto para fins de defesa em PEP quanto em ação civil, o caminho é o mesmo, documentação contemporânea ao atendimento, individualizada, assinada e arquivada. A reconstrução da prova do consentimento após a denúncia ou a citação raramente é aceita e enfraquece a defesa, certo? Então, é preciso que esse acompanhamento exista antes. Isso precisa ser a tua rotina, porque se tu deixa para fazer esse tipo de adequação depois, enfraquece a tua defesa. E aí, para que o TCLE ele tenha valor probatório efetivo, ele precisa tanto, seja sempre aqui falando de esfera ética como esfera civil, seja a nível de CRM, seja a nível de Poder Judiciário. Quais são as características que doutrina e jurisprudência entendem como requisitos que devem ser cumulativos, não é só ter uma coisa ou outra, é ter tudo junto. Individualização, ele deve ser adaptado ao paciente, no caso concreto, observando a idade, a condição clínica, comorbidades, grau de instrução e nível de compreensão, certo? Documentos genéricos, que são os blanket consent, eles têm valor probatório reduzido, ou eles podem virar a prova de que tu efetivamente não realizasse a individualização do termo, certo? Linguagem acessível, como a gente disse, você precisa utilizar uma linguagem que a pessoa normalmente, vou ler como coloquei, porque traduz exatamente o que a linguagem acessível precisa, sem jargão técnico excessivo, em vernáculo compreensível ao paciente médio. A gente sempre precisa se atentar que a comunicação precisa acontecer de acordo com a capacidade de um paciente. A gente não vai falar. Você tem um consultório particular e você também atende no SUS. Ali são públicos diferentes. Então, a forma como tu vai tratar a tua linguagem para os pacientes que procuram um atendimento SUS não é a mesma linguagem do paciente do teu consultório particular, certo? É preciso, é interessante que seja o menos técnico possível, o mais compreendível possível. Auxílios de explicações verbais complementares, desenhinhos, a forma como aquele paciente vai entender melhor, certo? Conteúdo mínimo. Eu tenho que fazer um TCLE de 20 páginas, depende do procedimento, porque tem que ter, no mínimo, diagnóstico, objetivo do procedimento, técnica empregada, risco relevante, inclusive os significativos para aqueles pacientes específicos. Exemplo, eu sou uma paciente portadora de artrite reumatoide. Meu processo de cicatrização ele é diferente de uma pessoa normal, porque eu tenho um risco acentuado de inflamação. Eu tenho uma doença crônica que atua na inflamação das minhas articulações. Então, eu tenho em eu me submetendo a algum procedimento, os meus riscos relevantes precisam ser de acordo com essa minha condição clínica. Então, tem que ter ainda de forma obrigatória benefícios esperados, alternativas terapêuticas existentes, inclusive a opção de não tratar.
possíveis complicações, incluindo o risco de morte do paciente quando aplicável. Isso é o mínimo. Então, dependendo do procedimento, vai ser sim um risco grande. Aquela cirurgia que tem 300 tipos de riscos e é feito em um TCLE de uma página só, ele possivelmente vai ser dano, né? Então, o momento da coleta ser anterior ao procedimento, a assinatura e a identificação do paciente e do representante legal, com idade e idealmente com testemunha, registro complementar em prontuário, porque TCLE é materialização de processo. Então, sempre você ter os registros em prontuário, ter o termo atualizado, porque a renovação do consentimento, quando há mudança relevante de plano terapêutico, descoberta de um novo risco, alteração de quadro, inovação de técnica, essa atualização ela precisa estar ali transparente. O TCLE não é uma blindagem. Blindagem, palavra essa que eu detesto, mas o TCLE, ele não é um documento para te blindar. Ele não afasta toda e qualquer responsabilidade. Ele é prova de cumprimento de dever informacional, mas ele não exime o profissional de uma possível responsabilidade por erro técnico, tá? Na execução do procedimento. São duas coisas diferentes. Então, como visão geral, a gente tem ele como eixo fundamental de documentos, padronização de modelos por especialidades e procedimentos, campos personalizados, implementar checklist obrigatório, garantir que o prontuário registre de forma contemporânea, adotar prontuário eletrônico com trilha de auditoria. No processo clínico, estabelecer protocolo de tempo mínimo entre a explicação dos riscos e a assinatura do termo, evitando a coleta no momento de pressão, pois livre, né? Em procedimentos eletivos, reforçar a documentação de forma alternativa, de alternativas não invasivas e de resultados não garantidos. Porque a jurisprudência traz um rigor maior à obrigação de resultado, certo? Nos procedimentos estéticos, procedimentos irreversíveis, adotar consentimento reforçado, explicar por mais de um profissional, dar tempo de reflexão, documentar formalmente em prontuário toda a situação no caso de recusa do tratamento pelo paciente, certo? Orientando os riscos para o eixo governança e equipe, capacitar a equipe de recepção, enfermagem sobre a importância jurídica do consentimento, certo? A delegação inadequada de coleta é algo que precisa ser visto. Designar um responsável técnico para a revisão periódica dos modelos, incluir na rotina de auditoria interna da clínica a verificação de amostra de prontuário para a presença de qualidade do TCLE. E o jurídico preventivo é você ter uma assessoria jurídica que esteja sempre olhando as atualizações, as aplicações e vendo sobre tudo isso que a gente conversou. Aqui vai ser um quadro de resumo que depois o Rafa pode deixar disponível para a situação, como o documento é recomendado, qual o cuidado especial que você deve ter, tipo procedimento estético, um TCLE detalhado, mas registro de resultado não garantido, o padrão de obrigação de resultado mais rigoroso. Então, tem todo esse quadro de resumos aqui e a síntese que é repetir tudo isso. Consentimento não é direito autônomo de personalidade, gera violação por dano moral indenizável, independentemente do erro técnico médico. A gente viu que tanto o nosso tribunal em nível de estado, como os superiores tribunais, eles já têm esse entendimento jurisprudencial e não esquecer que o ônus de provar que o consentimento ele existiu da forma como deve ser é sua, do médico, certo? Código de ética, o conselho tem o mesmo entendimento e trabalhar preventivamente é o mais eficiente e o mais eficaz para a sua atuação. E é isso, minha gente. Foi rápido, a gente pode conversar. Se vocês tiverem dúvidas, aciona a Rafa. A gente tá para aqui para esclarecer todas as necessidades de vocês, certo? Obrigada e até mês que vem. Eu agora. E agora?
Uhum.